falhas do Botafogo. E o Vasco? Antes de tudo, um time com muita coragem, uma coragem que vinha dos outros clássicos. Teve coragem de propor, não propriamente propor o jogo, mas ter mais oportunidades que o Flamengo, foi melhor que o Fluminense e ontem se recupera no meio da partida. Tem um técnico que joga o jogo, ele percebe, eles, né? O Emiliano também está muito próximo desse trabalho, pai e filho estão muito próximos. Ele percebe o jogo, tem um jogador que nem o Payet, aquela bola que o Payet acha, Sim. é sensacional. E a matada no meio-campo, de letra? E teve também a felicidade, eu nunca digo sorte, porque o torcedor leva para o outro lado, vai dizer que foi sorte, não sei o quê. Teve a felicidade de fazer um gol naquele começo de segundo tempo, que muda a temperatura da partida. Ali tem um monte de vai a gente que favor fala do que Vasco. 3 zagueiros não dá. Estou falando em relação ao Vasco. Qualquer time do Brasil, o cara vai lá e escala. Não, porque 3 zagueiros é defensivo. Tem gente que ainda entra nessa 3 conversa. zagueiros é liberdade desde que você tenha laterais que apoiem. Você não coloca 3 zagueiros para fazer retranca, você coloca 3 zagueiros para ter mais jogo pelos lados. E no caso do Vasco, os zagueiros pelo lado também apoiam. Também apoiam. Quando joga o João Vitor, sobe pela direita. A gente viu o Rojas em alguns momentos apoiando junto com o Paulo Henrique. Do lado esquerdo, o Léo é um construtor por ali, muitas vezes atua praticamente como um meia, municiando o Lucas Piton, o Payet. Então, por essa liberdade que o Ramon Dias dá, o sistema com 3 zagueiros deu equilíbrio ao Vasco. Alguns torcedores do Vasco criticaram o Ramon Dias pela postura no jogo contra o Flamengo, acharam o Vasco defensivo demais, muito retrancado, principalmente no primeiro tempo. Vai se abrir para jogar contra o Flamengo? Mas para mim é uma avaliação que vem de um exagero. Primeiro, é o Flamengo. Você precisa respeitar que o adversário tem mais qualidade técnica. E segundo, que o Vasco tentou jogar contra o Flamengo, não ficou só postado lá atrás. Corajoso. O Vasco criou as melhores oportunidades até o lance do pênalti do Gabigol. E contra o Fluminense, a gente viu o Vasco em cima também, no finalzinho, pressionando para tentar sair com a vitória. Contra o Botafogo, sai atrás, mas teve essa postura corajosa que o Celso citou. Não é um time medroso. Não é um time Definitivamente não é. Não é um time medroso e o principal, sabe jogar com suas armas. Então, tem bons jogadores construtores na defesa. O Ramon Dias explora bem com esse sistema de 3 zagueiros, explora bem os laterais, explora bem o centroavante que tem estatura e que tem vantagem na bola aérea. Tem explorado muito bem o Payet, em boa condição física. Então o Ramon Dias faz um grande trabalho, de certa forma resgatou a autoestima do torcedor do Vasco, desde a campanha contra o rebaixamento no ano passado e agora também por esse discurso de como o Vasco tem de jogar clássicos, qual é a postura cobrada pelo treinador e pela comissão técnica. O Vasco sempre, nunca negocia com intensidade, é um time sempre muito intenso, que tem pegada. Então, por tudo isso, é o trabalho do Ramon Dias começando a dar frutos e mesmo tendo desvantagem de elenco para Botafogo, para Fluminense e Flamengo, o Vasco conseguiu jogar melhor os 3 clássicos do Campeonato Carioca. E isso, para o torcedor, é um alento. O time que brigou contra o rebaixamento no ano passado, agora jogando de igual para igual com os principais rivais. É o anti-Botafogo. Esse deixou ano passado para trás. Ponto positivo também, estava observando, para o torcedor do Vasco que marcou presença, né? Grande número, como é de praxe, o torcedor do Vasco sempre marca presença. Felizmente, clássicos com torcida dividida no Rio de Janeiro. E ainda olha só preservam isso. Quanta gente, quanta torcida do Vasco no estádio Newton Santos, e tá aí o Payet. E esse homem? Aplaudindo a torcida. Que homem, hein? E quando você falava de Léo, que é o antigo, que é o ex-Léo Pelé, eu apontei aqui pro nosso cameraman, pro Viola, São Paulino, que vivia cornetando o Léo. Agora tem que engolir. Você vê, ele conectava o Léo, eu conectava o Piton, e os dois juntos estão calando as nossas bocas, Viola. E não era só ele, não. Muito torcedor do Vasco, durante a má fase no ano passado, também criticou o Léo, pediu a saída dele, até colocaram um selo ali, marca fofo, porque não chegava junto. Marca fofo. Teimoso da Vila mandou mensagem e falou, vamos falar do God of Zaga? Tá perguntando aqui. Fez uma boa partida bem, também. também. Maicon God of Zaga. Foi bem, substituiu bem o Medel no miolo de zaga. Então, Um abraço pro Teimoso da Vila. Mas fala pro Teimoso baixar a bola, que se não fosse o João Paulo no começo daquele segundo tempo, o Novo Horizontino tinha feito na Vila Belmiro exatamente o que fez na Arena do Corinthians. João Paulo pegou uma bola, eu não vi o Teimoso falar sobre isso. É verdade. Tome. Olha, daqui a pouco
Você falou que teve torcedor do Vasco pedindo a saída do Léo. E hoje está na fila de desculpas. Tem muito...